Salmos de número 46, e verso 10 e 11. Salmos 46, e o verso 10 e 11. Todos os irmãos acharam? Sim. Vamos ler então. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Glória a Deus. Também quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui tem chegado, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos concedido no dia de hoje, ó Pai. Abençoa, Senhor, Teus servos que vão louvar o Teu nome. Abençoa, Senhor, aquele que vai trazer a Tua palavra nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque já sentimos a Tua presença neste lugar, ó Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continue conosco, meu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Para todos os irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém.
paz do Senhor. Aleluia. Grande festa espiritual nesta noite. Já pude sentir a presença de Deus, os louvores aqui cantados. Ele está em nosso meio nesta noite. Sinto já o impacto da glória de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, glórias a Deus. Parabenizo a minha esposa irmã Salete, a irmã Neuza e todas as demais irmãs que compõem a liderança, esse lindo e abençoado coral do Círculo de Oração, coral unificado. Todas as congregações nós temos irmãs que estão aqui adorando a Deus nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nesse clima de adoração até o fim. Por certo, você mandando o teu melhor para os céus, Ele vai mandar o melhor dele para você também nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Pois bem, a nosso convite, Kenny e Tamara, põe-se de pé. Aleluia. Está bem, irmã. Pelo certo teria que ter uma cadeirinha aqui junto com ele, né? Mas está bom ali? Glórias a Deus, né? Aleluia. Já serviram de bênção uma outra vez no congresso de jovens e volto a adorar a Deus com esta igreja agora no pré-congresso. Nós estava ali a Salete convidando e eu Ezequiel dizendo, mas eu queria também. Não, mas então agora é para o círculo de oração. Aleluia. Glórias a Deus. Ele fala uma próxima vez. Aleluia. A igreja quer dizer que os nossos irmãos são bem-vindos. Amém? Nós temos o jovem, filho do pastor Claudenir, filho do pastor Claudenir, mais conhecido por pastor Canário. Isso aqui tem uma gaiola lá para ele, né? Aleluia, glória a Deus. Está ali o filho. Você levantou só um pouquinho, ele levanta aí. Está cansado? É solteiro, né? Que já matou ovelha, matou boi, sabe? Só que ele é parecido com o Davi, só que é grande. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe, jovem. Aleluia. Daqui a uns dias vai ter um encontro dos filhos do pastor em Canoas. E foi feito este encontro com o intuito de trazer uma palavra animadora para os filhos dos pastores, porque é desafiante. Alguns olham para minhas filhas e dizem assim, um privilégio. Não, elas são as mais cobradas. Os filhos dos pastores são muito cobrados. Conheci pastores renomados da nossa convenção em que os filhos se distanciaram, porque não aguentaram a posição, não aguentaram estar junto com o pastor, porque a batalha é forte, a batalha é árdua e muitos não resistem. Se não tiver chamada, não resistem, e acabam muitos filhos de pastores abandonando a fé. Mas então terá um encontro, e está até sendo criticado isso nas mídias, né? Mas é necessário. O pastor presidente da convenção terá uma palavra para os filhos e filhas dos pastores, para que esses não venham desistir na caminhada, mas continuem levantando a bandeira da aleluia do Evangelho de Jesus Cristo. Então, bem-vindo, jovem, aqui neste lugar. Glórias a Deus. Quero apresentar o pastor Valmiro, hoje também na ausência do pastor Lauri, que está a trabalho, com certeza. Põe-se de pé todos os irmãos do Rincão dos Camilos, põe-se de pé todos os irmãos obreiros do Rincão dos Camilos. Ali está os irmãos, temos irmãs aqui no coral, levante a mão aqui, glórias a Deus, várias irmãs. Glórias a Deus, a igreja quer dizer que os nossos irmãos são bem-vindos, amém? Tem um lugarzinho, pastor Valmiro, terceiro vice da nossa diretoria, pode tomar assento também. Os demais obreiros que estão ali, evangelista também, ali do 7. Quero apresentar, aqui está o pastor Ironir do 7 de setembro, também está aqui, seja ali também
o segundo encarregado, nosso irmão Deri. Pode tomar assento, irmão Deri, aqui com nós. Tenha liberdade. E o nosso Ezequiel também é um dos encarregados ali. Mas veja o evangelista irmão Adão. Está ali o irmão Adão. Toma assento com nós, irmão Adão, evangelista da igreja, ali do 7. Todos os nossos irmãos do 7 de setembro, levante-se em pé. Os nossos irmãos do 7 de setembro estão ali. Temos vários irmãos, glórias a Deus. O evangelista irmão Dorli está ali também, os demais irmãos. E as irmãs que estão aqui, levante a mão também ali no 7. Temos um abençoado grupo também ali do círculo de oração do 7. A igreja quer dizer que os nossos irmãos são bem-vindos, amém? Bem-vindas, irmãs, que já estão cantando, aos irmãos, os obreiros que estão do 7, pode tomar assento também conosco, glórias a Deus. Do Harmonia Sul, na pessoa do irmão Mário, acho que está lá o irmão Mário, encarregado também do Harmonia Sul, nosso irmão Zé, não a vejo, mas nossos irmãos do Harmonia Sul, põe-se de pé. Também temos o nosso irmão Adão, que pertence à Harmonia Sul, põe-se de pé, irmãos. Aí são os nossos irmãos, nosso irmão Albino, veterano, glórias a Deus. Temos irmãs também aqui no coral, a irmã Silvia está aqui, glórias a Deus, está ali a nossa irmã. A igreja quer dizer que os nossos irmãos são bem-vindos, amém? Sinta-se bem aqui neste lugar. Temos também o nosso irmão Osmar e o irmão Mateus. Está aqui o nosso irmão Osmar, o nosso irmão Mateus está ali. Eu vi que quando cheguei está lá trabalhando de porteiro. Glórias a Deus, são encarregados também ali da esquina Ipiranga. Está aqui a Lenir, né? Irmã Lenir, aqui está a outra irmã Lenir, está ali, glórias a Deus, que trabalha na esquina Ipiranga. A igreja quer dizer que os nossos irmãos são bem-vindos, fazer amém? Glórias a Deus, não esqueci nenhuma congregação, glórias a Deus, bendito o nome do Senhor. Temos Sueli e Sebastião, que estão aqui. Está Sueli, bem-vinda. Aqui a mãezinha do nosso irmão Leandro, glórias a Deus, bem-vinda sempre aqui neste lugar. Irmão Sebastião, que é o Sebastião, bem-vindo, jovem, bem-vindo aqui nesse lugar, glórias a Deus. Eu vejo ali do lado também, que foi junto com os dos irmãos, ou seja, dos 7, mas eu vejo do lado lá do irmão Antônio, né, deve ser da família, do lado do senhor do seu lado ali. Pai, prazer recebê-lo aqui hoje no culto, glórias a Deus. E te convido também a fazer parte, junto do seu filho, parte desta igreja para adorar a Deus, caminharmos juntos para os céus, aleluia. Temos mais visitantes, nós queríamos apresentar, temos mais visitantes, são esses. Vamos colocar de pé, as jovens podem passar ali para cantar, por favor, aleluia. Louvo a Deus pela vida dos nossos obreiros que estão conosco, o conjunto que vem adorar a Deus, a pessoa do nosso irmão Marcos, glórias a Deus pelo apoio. Glória, glória, aleluia. Vamos ser todos juntos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus, a verdadeira paz tem aquele que
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quando o céu está de bronze,
oração. Senhor Jesus querido, Pai amado, mais uma vez chegamos à tua presença, te agradecendo, Paizinho querido, por esse momento que estamos aqui, Pai amado, por ter sentido a tua glória no nosso meio. Continua nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo, nos dando a tua graça, o som do teu poder, do teu Espírito Santo. Abençoa o teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra nesta noite, Pai amado. Usa ele com a autoridade do teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, Senhor, segundo a nossa necessidade, Jesus querido. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem sentar, tomar seus lugares. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Já sentimos a presença do Senhor nesta noite, amém? Que Deus venha falar conosco, como já tem falado, e que nós possamos sair daqui com a nossa resposta daquilo que nós iremos orando, amém? Vamos estar louvando e depois nós vamos chamar a Kenara para cantar o segundo louvor, tá bom? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Nós agradecemos a Deus por podermos retornar ao Guarani das Missões, pastor Everaldo, pastora Salete e as irmãs do Círculo de Oração, todos os obreiros da casa do Senhor, nossos irmãos músicos, o mesário que cuida do som. Deus o abençoe. Vamos adorar o nome do Senhor para nós ganharmos tempo. Deus é bom e Ele está aqui. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos,
Amém. Onde Jesus mora, não há tristeza. Eita glória, né? Vamos estar louvando. Deus abençoe, parabenizamos as irmãs. Saudamos a irmã Salete e a irmã Neuza, que é responsável pelo círculo de oração. Eu vi que tem jovens aí infiltrados no meio, né? Eita, coisa boa. Isso é humildade, porque as jovens não querem estar no meio das irmãs. Eu falo as dorcas lá, os regentes do nosso coral lá também. E eu digo as minhas dorcas. E aí às vezes você não vai ajudar as minhas dorcas. Ah, mas não chegou minha época ainda. As jovens querem sair fora das irmãs. Mas no meio delas nós aprendemos muitas coisas. Mas vocês, eu parabenizo, né? Que aqui as meninas estão aqui ajudando as irmãs. E é o futuro de vocês, dia da manhã. Tá? Então isso é muito lindo. Parabenizo a todas as irmãs. Estão lindas de uniforme rosa. Eu vim o oposto de vocês, né? Se eu soubesse, eu ia de rosa também. A todos os obreiros, que Deus abençoe todos os nossos visitantes. Vamos cantar. Olha, Jesus te ama como a abelha ama a flor. É infinito e incomparável esse amor. Ele é mais forte que o amor de mãe e filho. Sabe, você precisa dele pra sobreviver. Como a semente
Se me vê desse jeito, você precisa da ajuda de alguém. Parece que o céu é de bronze, Deus não me escuta, mas o mistério Deus tem nessa luta. Tem a esperança que a vitória vem. Contando para o pastor Liberaldo que nós passamos uma semana bem apertada da gripe. Parece que toda a nossa casa ali, a Tamara, a Kenara, enfim, lá no pastor também, todo mundo estava meio... E a voz não saía, mesmo tendo forçado, parece que não vinha nada. Eu dizia, Deus, tem misericórdia, nós precisamos lá adorar o nome do Senhor. E nós não estamos aqui para fazer um show, amado, nós estamos adorando o nome do Senhor. Você adora e busca a presença do Senhor. Aleluia. Nós não somos artistas, nós somos adoradores, como os irmãos sabem, nos conhecem, já viram o nosso planeta. Neste momento, você foi atingido, tá sangrando, tá doendo, mas tudo que você precisa fazer é respirar. Tá difícil? Respirar. Eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele ainda conta com você. A gente dá um jeito, mas daqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a chegar. Vamos que eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não cante. Se não der pra
e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, nós estamos ali na cidade do Itacurubi, ali próximo a Santiago, São Borja, lá. Na verdade, nós estamos numa ilhazinha ali no meio de São Borja, Santiago. Trabalhando juntamente com o pastor Claudenir, o pastor Canário, naquele campo de trabalho ali. 94 anos tem no ministério ali da Assembleia de Deus. E nós somos dessa região, um pouquinho mais para cá, do lado de Santa Rosa, ali, Boa Vista do Bricá, 3 de Maio, onde está a nossa família. Eu digo a minha família, porque a família da Tamara está no país da Argentina. Ali os pais, os irmãos, enfim. E nós estamos trabalhando ali para o Senhor. Nós morávamos em Boa Vista do Bricá, e nós estávamos trabalhando, e Deus nos resgatou para trabalhar na obra. E o pastor falou uma coisa tão real, que os filhos de pastor, eles não têm nome, eles só são conhecidos como filho do pastor, ou até mesmo a filha do pastor. Até a esposa do pastor já não tem nome, assim, é a esposa do pastor. Na cidade, na comunidade é assim. E nós, amados, temos ali, o Vitor está nos acompanhando hoje. Nós tiramos ele um pouco para esparecer um pouco a cabeça, está pensando em estudar, já fez seus 18 anos. E nós estamos em oração, né, Vitor? Para Deus ampliar os caminhos. E Deus é bom. Deus abençoe a vida do Vitor, também de todos os jovens que estão aqui nesta oportunidade do trabalho do Círculo de Oração. Mas a maravilha, estão toda a igreja está unificada. Nós sempre falamos assim, não tem departamento A nem B, departamento do jovem, departamento B, todo mundo trabalha o reino só. E nós trabalhamos para o Senhor. Amém, queridos irmãos? E lá, o Deus que está trabalhando aqui, está falando conosco aqui, está lá no Itacurubi, está lá em Porto Alegre, está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e no outro lado do país. Deus é bom, amados, Ele está em todo o tempo. Esse louvor, amados, tem uma mensagem muito atual. Às vezes nós passamos por esse momento difícil, mas quando Deus não tem a porta, Ele abre a janela. De repente as coisas ficaram difíceis demais. O sorriso que havia por dentro, ninguém viu brotar. Tá difícil manter o seu barco entre os menores. As palavras estão sufocadas, você só vai chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você tem fracasso no caminho seu, escute. Mas é apenas aparência, Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Oh, aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz aqui estou. Quando a solução vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução pra tudo Ele tem. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seu. Deus está aqui dizendo, mas é apenas aparência. Oh, a tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Oh, aonde termina o seu limite, começa o
querem se revelar, pois a solução para tudo Ele tem. Se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revelar, pois a solução para tudo Ele tem. Oh, aleluia! Ora por nós. Oramos, irmãos. Aquele que pode se colocar de pé, vamos nós falar com Deus em oração. A Tamara vai ministrar a palavra nessa noite. Querido e eterno Pai, diante, Senhor, de tudo que ouvimos e escutamos nessa noite, os louvores, Pai, entoados. O coral, Senhor, o grupo, e estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aprender os Teus estatutos e pôr em prática os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, pastor Beraldo, Senhor, também a nossa Salete, Senhor, sua filha, o quadro de obreiros, Senhor, desta cidade, Senhor, aqui, de Guarani, Senhor, das missões. Pai, repreende, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, desta cidade. Deus, livra, Senhor, teus filhos, Pai, do homem mau. Deus, abençoa, Senhor, nosso estado, a nossa nação, livrando, Senhor, das potestades, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo, Senhor, aos teus pés. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Samuel 21. 2 Samuel 21, 10. Os irmãos abrem suas Bíblias e nos acompanhem juntamente. 2 Samuel 21, 10. E diz assim: Então Rispa, filha de Ia, tomou um pano de silício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da serra até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Podem tomar os seus lugares. Deus abençoe a vida de vocês. E a irmã Salete, né, nos colocou num compromisso, né? Quando o Queiro me falou ali, a irmã Salete ligou e quer que nós vamos louvar e tu traz a palavra. E eu fujo, irmã Salete. E aí, às vezes, o Queiro, ele confirma a agenda e não me fala nada. Depois, daí uns dias, ele me fala, né? E aí eu fico um pouco brava com ele, né? Mas nessa noite nós estamos aqui. Eu gosto mais de falar a palavra do Senhor cantando, tá? Aí vamos fazer um combinado. Qualquer coisa que vocês veem que não tá boa coisa, vocês dizem, canta, irmã Tamara, canta, irmã Tamara, canta, tá? Vamos combinar. A irmã aqui, eu fico com vocês, vem com tu que diz, canta, mulher. Que daí eu passo aqui no pegar o violão e eu canto e terminou o culto, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Eu estava incomodando o nosso pastor, né? Nós estávamos essa semana, sei, Thiago, acho. E ele me mandou uma mensagem assim: a irmã Tamara, dia 10, vai pregar na Igreja Alta, que é uma congregação. Aí eu peguei o telefone assim, disse porque mas agora tá tu e o pastor fazendo minha agenda. Não chega um, agora o pastor também, irmãos. E aí eu incomodei ele, disse, mas daí sim, pastor, o senhor está fazendo minha agenda. Não, mas achei que os irmãos tinham falado contigo. Então, nós estamos aqui pela graça do Senhor, juntamente com meu esposo, minha filha Kenara, né, nossa filha, que nos acompanha em todas. E hoje está o Vitor, né, irmão? O Vitor, irmãos, há 13 anos atrás, quando eu vim da Argentina, então, para casar com o Keno, né? Uma responsabilidade grande que eu tive. Então, quando eu vim da Argentina, o Vitor tinha 4 para 5 anos, ele era um toquinho, assim. E hoje eu criei um carinho muito grande, é como um irmão, né? Só que ele cresceu, né? Você foi e eu fiquei para baixo, tem que olhar para cima. E hoje a gente trabalha junto, desde quando eu vim da Argentina. O pai dele não era pastor ainda, né?
depois foi consagrado, a gente criou uma amizade e hoje o Senhor nos levou a trabalhar junto. Que bênção, né? E hoje nós temos o Vitor como da nossa família. E esse final de semana o pastor disse, mas convide o Vitor para ir junto com você, para ele sair um pouco, né? Nossa cidade é pequena. E nós convidamos ele, ele aceitou nosso convite. Então Deus abençoe o Vitor que está juntamente conosco. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. E nessa noite eu quero deixar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que são tempos difíceis que nós estamos vivendo na face da terra. Um tempo onde as famílias estão lutando muito. Um tempo onde o inimigo está se levantando contra os nossos lares. Ele arma ciladas de dia e de noite. E nós devemos ter as armaduras certas para lutar contra esse inimigo. Então aqui nós lemos uma palavra que é muito conhecida, de uma mulher chamada Rispa. Ela era concubina, né, do rei Saul. Todos nós conhecemos a história do rei Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel, conclamado pelo povo de Israel. E Deus então concedeu ao povo o rei. E todos nós conhecemos a história desse rei. Ele foi um rei que começou muito bem, né? Mas depois, ao decorrer dos dias, ele começou a quebrar aliança com Deus. Ele começou a deixar de ouvir a voz do Senhor. Ele já não queria mais pedir conselho para o profeta que muitos anos tinha lhe aconselhado. Então o rei Saul começou a sair do caminho. Então o rei Saul começou a se afastar de Deus. E todos nós conhecemos a sua história. E aí então Deus já disse que não ouvia mais ele, o profeta Samuel. E chegou no ponto que todos nós conhecemos para nós corrermos aqui. E ele foi para a guerra. Então ele foi ferido, foi morto, juntamente com o seu filho Jonatas. E Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Todos nós conhecemos a amizade que nasceu entre Davi e Jonatas. Quem era Davi? Davi era aquele menino que foi ungido lá na casa do seu pai, na frente dos seus irmãos. Ele era o menor da casa, ele estava sendo preparado para o reinado. Ele esperou o tempo dele, porque nós pensamos, irmãos, se nós vamos olhar para Davi, Samuel foi lá, ungiu Davi na frente dos seus irmãos, deu honra para ele. E se fosse nos dias de hoje, nós já ia correr para o reinado, nós já ia correr lá e dizer assim, ó, Saul, sai do
E Davi então pegou 5 filhos de uma e pegou 2 filhos de Rispa. E tinha que subir um monte e lá em cima eles eram degolados para que a aliança pudesse retornar para Israel. E assim foi feito. Davi então entregou aqueles 7 homens, 7 moços, a mão daqueles dos gibeonitas, como diz aqui. E eles subiram o monte. E isso era feito, irmãos, com os piores assassinos. Isso era algo muito triste. Mas aqueles moços, aqueles meninos não deviam nada. Por que eles estavam sofrendo? Por causa de uma aliança, de alguém da família que tinha quebrado uma aliança, um pacto. Cuidado com as alianças que você está quebrando, porque a tua descendência vai depender delas. Deus falava muito comigo quando eu estudava essa palavra. Primeiro Deus falou comigo: aqui está minha descendência. Dependendo da aliança que eu quebrar com Deus, a minha descendência vai sofrer. Quem sabe aquele povo olhava e dizia: mas por que esses meninos têm que pagar o preço? Eles não devem nada, eles são apenas meninos. Mas Saul lá atrás tinha quebrado uma aliança importantíssima. Primeiro com Deus e depois com quem ele tinha feito. E aí entra o coração de uma mãe. Os seus 2 filhos foi tomado dela, subido o monte e enforcado na pior crueldade, como os assassinos, como os piores bandidos da cidade. E a palavra do Senhor diz que Rispa, irmãos, eu estava estudando essa palavra e Deus mexia muito no meu coração. Vocês já imaginaram, nós mães, o coração daquela mulher como que estava? E aí nós chegamos nessa palavra aqui, onde eu li. Diz a palavra do Senhor que então aqueles homens pegaram, fizeram o que tinham que fazer. E Davi foi para a guerra. E aí diz a palavra do Senhor que aquela mulher, Rispa, ela tomou uma posição. Ela não podia fazer nada. Ela não podia fazer os seus filhos viver novamente. E eles deixavam lá, e a maior crueldade era que eles não ganhavam um sepultamento justo. Eles eram desonrados de tal maneira que eles não tinham direito nem de um sepultamento, porque eles eram assassinados como os piores bandidos da cidade. Então os seus corpos ficavam lá, ninguém podia enterrar, ninguém podia fazer nada. Eles tinham que ficar lá porque a cidade inteira podia ir lá olhar, então os animais podiam comer e coisas assim. Mas Rispa, preocupada com a reputação, preocupada com aquilo que poderia acontecer, diz a palavra do Senhor que ela se posicionou. Isso mexeu muito comigo, irmãs. Ela foi em casa e pegou uma lona, uma capa, um pano e montou uma barraca lá em cima do morro, onde os seus filhos estavam mortos. E diz a palavra do Senhor que quase 5 meses ela ficou lá. E o que ela fazia, meu tamanho? A palavra do Senhor diz que de dia ela pegava, aqui diz, olha aqui, ó, ela pegava um pano de silício e ficava espantando as aves. Ela ficava espantando as aves que poderiam vir por causa do odor
dia, as aves ferozes não chegavam. E de noite, ela descansava? Não. A palavra do Senhor que de noite, ela prendia uma tocha. De noite, ela prendia uma tocha e ficava à defesa dos animais ferozes que poderiam chegar. De dia, ela estava com uma toalhinha erguida, espantando as aves que poderiam chegar. E de noite, ela descansava não. De noite, ela prendia a tocha e ela ficava de longe. E quando o animal selvagem chegava, ele não podia chegar. Aleluia! E Deus falava no meu coração. De dia nós choramos e de noite nós oramos. De dia nós choramos, mas de noite nós oramos com a nossa tocha acesa. Deus está falando nos nossos corações aqui. Deus está falando nos nossos corações aqui. A dor faz nós mudar de prioridades, irmão. Qual está sendo a nossa prioridade dentro da nossa casa? Qual está sendo a minha prioridade dentro da minha casa? A dor dessa mulher fez ela mudar totalmente a sua prioridade. Ela abandonou o seu dia. Quem que ela estava buscando, irmã Tamara? Se eles não poderiam mais ressuscitar. Dignidade para o seu lar. Dignidade para a sua casa. Ela estava ali lutando de dia e de noite por dignidade. Ela queria que os seus filhos pudessem ter o velório, o enterro decente. Porque ela sabia que os seus filhos não eram assassinos, eles não eram ladrões, eles não tinham culpa de tudo isso ali. Então ela lutava de dia e de noite pela dignidade da sua causa. E sabe o que Deus falava no meu coração, irmãs? Que é tempo de nós pegar a nossa toalhinha e começar a espantar dentro dos nossos lares os espíritos e as vozes que vêm nos atrapalhar e cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Aqui nós estamos falando de morte física, mas Deus está falando de morte espiritual. Quantas casas, quantas mães estão com filhos mortos espirituais e todos dizem: esse não vai dar mais, esse não dá, esse já está morto. Mas você pega a tua toalhinha e diz: eu vou lutar por ele de dia e de noite, porque eu acredito na dignidade da minha casa. Vocês acham que o povo inteiro não falava daquela mulher? Ela ficou louca. A mulher enlouqueceu. O que ela quer? Montar acampamento lá em cima e ficar olhando para o corpo dos seus filhos quase 5 meses. Ela abandonou a sua casa. Essa mulher está louca. Podem te chamar de louca, mas lute pela dignidade da tua casa. Podem me chamar de louca, mas lute pela dignidade da tua casa. Podem dizer: esse não vai dar mais, esse já cheira mal. Pegue a tua toalhinha, mulher. Pegue a tua toalhinha, pai, que está aqui nessa noite, e diz: aqui em casa não, aqui eu vou ficar de
pudessem vir? Ia adiantar? E se de noite ela dissesse, agora eu vou descansar, amanhã de manhã eu pego a minha toalhinha e continuo, vocês acham que o corpo ia amanhecer? Amigo, ela precisava estar de vigia, pedindo. Sabe o que Deus falou comigo? Falou comigo, irmãos. Comigo. Sabe o que está acontecendo? Você passa o dia com a toalhinha espantando e acha que está fazendo muito pela tua casa. E de noite, enquanto você dorme, o inimigo chega e ele está pronto para tragar, destruir a nossa família. Deus nos trouxe aqui para dizer: alerta, pai, alerta, mãe. Tome a tua toalha na mão de dia e de noite pega a tocha da oração e diz: aqui não, Satanás. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Muito pouco nós fizemos isso. Eu lembro que uma vez nós fomos acampar com meu pai, de noite. E aí quando nós chegamos, já começou a anoitecer, e o meu pai me disse, Deus fez eu lembrar desse detalhe hoje. E o meu pai disse: vamos fazer uma fogueira aqui e vamos montar aqui o nosso acampamento. Mas para que deixar a fogueira a noite inteira, pai? Para que a onça não chegue, para que o bicho mal não chegue. Porque de longe, eu nunca esqueci, e hoje Deus me fez lembrar. Mais ainda. Porque de longe ele vê o fogo ligado e nem cobra chega. Sim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não deixa a tua tocha apagar, mulher. Ela vale ouro. Nem o bicho selvagem chega e nem cobra chega no teu lar. Se a tua tocha está mas é escura. Mas está escura a minha noite, irmã Tamara. Se você conhecesse a noite que está lá em casa, liga a tua tocha. Liga a tua tocha, que o inimigo não gosta de claridade. O inimigo gosta da escuridão. Não deixa a tua casa escura, porque ele vai chegar e vai ficar escondidinho e vai fazer grande dano dentro da tua casa. Eita Deus. Tu és um Deus grande. Eita Deus. Tinha 2 corpos mortos e uma mulher de pé. Tinha 2 corpos mortos. Quem olhava não via lógica nenhuma. Quem olhava não via detalhes nenhum. Mas ela estava deixando um legado para nós. Sabe o que Deus falou no meu coração? Pode até ter morto, mas se você ficar de pé, você vai dizer: ó, aqui tem morto, mas eu te dou um aviso. Tem vivo na área. Tem vivo na área. Tem vivo na área. Tem vivo na área. Tem vivo na casa. Pode até o meu filho estar desviado, mas eu estou viva. Eu estou com a minha toalhinha escondida. Meu Deus. Já me encerramos. Tem muitos lares que em vez de ter alguém com a toalhinha lá, tem alguém maldiçando seus filhos, falando palavrão. A palavra do Senhor diz que com a nossa boca nós abençoamos e também, irmãos, tem
ficar a defesa. Podem dizer o que dizer. Porque como nós gostamos de olhar para a casa do outro. Misericórdia. Você viu como a filha da fulana se vestiu? E você viu o que ela fez? E a minha avó dizia assim, ó, olha pro teu lado, olha para trás, antes de falar. Jesus, aleluia. É isso que está acontecendo. Deus falava comigo, irmãos. Eu tenho uma filha ali, ó. Hoje era criança. Nós tentamos ensinar o melhor. Mas se nós não fazermos o nosso papel, amanhã depois, o inimigo chega. Nós falaram comigo, irmãos. Eu acho que hoje Deus nos reuniu aqui para nos aconselhar. Deus falava comigo. Sabe por que nós estamos perdendo a guerra, irmãos? Porque no tempo de nós pegar a nossa toalhinha e espantar as aves, nós estávamos olhando
que Deus disse? Ele disse para nós falar com Ele, contar para Ele, pedir socorro para Ele, falar com Ele. Como é que nós vamos vencer sem falar com Ele, sem ter contato com Ele? Oh, aleluia! Nessa noite eu quero pedir, sim, para aquelas mulheres que querem levantar a sua toalhinha e se posicionar. Quem sabe você vai dizer assim: eu vou mudar de estratégia hoje, Deus. Começa a refazer as tuas alianças com Deus. Eita! Irmã Tamara, mas vai me custar alguma coisa, não importa. Custe o que custar, deixa cobrar. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu preciso mudar a minha posição. Eu quero convidar você para seguir-nos. Eu vou passar aqui juntos com vocês. Eu preciso mudar a minha posição. Sim, a dor faz nós mudar de posição. A dor faz nós olhar para as nossas prioridades. Eita, Deus está falando aqui, irmãos. A dor faz nós olhar para nossas prioridades, faz nós mudar de prioridades. Mas Deus está falando aqui nessa noite. Eita, Deus veio dar um recado para a nossa casa. Oh, aleluia! Podem dizer não vai dar, Moisinha. Ele não tem mais solução, vozinha. Chega de orar, mulher. Mas você pega a tua glória de dia e diz: mas eu me posicionei diferente agora. Eu me posicionei diferente agora. E Deus vai trabalhar na tua casa, mulher. Quem sabe até o inimigo disse: não vai dar. E sabe o que aconteceu no final, irmãos? Quando Davi voltou da guerra, a persistência daquela mulher, ele ouviu falar que aquela mulher aqui, ó, estava lá no monte ainda acampada, em roda dos ossos dos seus filhos, porque quase 5 meses já a carne apodreceu e secou nos ossos. E Davi se comoveu de tal maneira e disse: manda lá juntar os ossos e faz um sepultamento junto com Saul e Jonatas. Reverte a situação dessa casa. Reverte a situação da dignidade para aquela mulher. Sabe o que Davi disse? Reguarda, reguarda,
no teu coração e vamos orar. Peço aos obreiros, pode passar, orar com posição de mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua presença, meu Senhor. Tu és o maravilhoso, tu és o grandioso Deus. Oh, amado Pai, ouvimos a tua palavra, que devemos manter vigilante até o fim, que tenhamos nós que manter, Senhor Deus, a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração, para vencer os dias maus, para vencer a noite tenebrosa. Oh, grande Deus, que abençoar, Senhor Deus, esse instinto do coração, que abençoar as tuas servas que são lutadoras, que abençoar as famílias, que possam vencer junto com seus filhos. Oh, grande Deus, que não venham perder a batalha, mas que possam se manter-se de pé, junto do lar, junto da família, junto da tua igreja. Oh, grande Deus, traz os filhos dos nossos irmãos e irmãs de volta para o caminho da fé cristã do Senhor. Oh, grande Deus, que não venham perecer no mundo de horror, mas que venham ser fortalecidos. Oh, grande Deus, abençoa os lares, abençoa a igreja, abençoa a família da fé, Pai. Assim oramos, reclamamos e pedimos a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amanhã pela manhã, a escola bíblica para os jovens, a partir das 8h30. E à noite, às 19 horas, retornamos para adorar a Deus, junto com esse abençoado coral. Os jovens que puderem para vir jejuando, estar adorando a Deus o seu jejum também. Eu não citei aqui o Josué, o nosso Josué, eu não citei aqui na salvação do 7 ali no Rincão, mas é encarregado ali junto com os demais irmãos, o Josué e a Ana, que Deus abençoe e continue abençoando os nossos irmãos. Aleluia, glorifico a Deus pela vida do Ken e da Tamara, que vem glorificar a Deus, né? Ali também, ao sair, as irmãs estão aí pedindo aos irmãos a cooperação, pois tem pastel, um chazinho ali para você adquirir. Está ajudando neste evento do círculo de oração. A R$5 você compra o seu pastel e também leva um chazinho de brinde. A Mara também trouxe ali umas trufas, é assim que diz, né? Para assim também sustentar o ministério dos nossos irmãos. Vamos dizer todos juntos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos pedindo na paz, Senhor.